Gente, esse é o nosso painel E se Deus existir? Vai ser uma conversa entre a ciência e a filosofia. Por isso, hoje nós temos aqui um cientista e um filósofo para tratar a respeito das nossas origens. Então, a primeira pergunta será endereçada ao professor Marcus Eberlin. O que é a teoria do design inteligente? O design inteligente é a maior novidade científica de todos os tempos. É aquela teoria que diz que, não, há bilhões de anos, não, aquela ameba primordial não nasceu. Naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, a nossa tataravó não nasceu lá. E ela não evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, até dar em você uma ameba evoluída. Ela diz que não, que ela foi investigar a ciência e, pelas suas mais recentes descobertas, percebeu que essa história já está superada. Já não pega mais aquela velha história de que, de fato, evoluímos de uma ameba. Não pega mais aquela velha história que o chimpa é humano e que a gente é parecidinho com eles. Fomos verificar no genoma e percebemos uma diferença astronômica. Fomos verificar no nosso DNA, percebemos também que todos nós viemos da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitou a Terra, pasmem, há 6.000 anos. Fomos no cromossomo Y e descobrimos que viemos todos do mesmo homem, o Adão Y. São reportagens, são descobertas que têm sido publicadas na Nature, na Science. E descobrimos, então, que viemos todos de um homem, de uma mulher, que habitou, inclusive, esse casal, o Nordeste da África. Pasmem, parece que como aquela história que foi contada no dia naquele livro preto, que foi tido como alegoria, como alguma coisa que foi inventada pelos homens. Não, a ciência está se reconvertendo àquela boa e velha história de que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência, a sua imagem e semelhança. Que não somos meros mamíferos, somos seres especiais, feitos à imagem e semelhança do designer inteligente. E que essa descoberta foi feita pela ciência, a ciência moderna, a química, a física, a biologia. Principalmente a química, porque a química é tudo, e tudo é química. Então, essa teoria é sensacional, a maior descoberta científica de todos os tempos, fomos feitos prontos por um designer inteligente. Bom, vamos entrar um pouco, então, na filosofia. Agora, com o Pondé, a pergunta é, por que existe algo ao invés de nada? Só para a gente começar tranquilo. Pergunta para o Heidegger. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, estar aqui com vocês, né? Eu e o Eberlin já nos encontramos algumas vezes. A primeira vez foi na Casa do Saber, há muito tempo atrás, né? E dizer que eu agradeço a confiança de vocês em me convidarem para o evento tão importante para vocês. Então, por que existe o ser e não existe o nada? Essa é a pergunta? Porque existe algo ao invés de nada. O Heidegger perguntou por que existe o ser e não existe nada. Ninguém tem a mínima ideia. Né? Eu falo filosoficamente, você simplesmente não consegue escapar, partir do nada e chegar ao ser. Eu até posso seguir uma trajetória darwinista do acaso e tal, que eu conheço essa narrativa, mas dizer por que, então, que nós não ficamos só no nada, não dá para responder. Quer dizer, isso, na realidade, essas são perguntas que, normalmente, filósofos fazem quando não querem chegar a lugar nenhum, entendeu? Quando não querem resolver nada. Evidentemente que, se eu inverto a pergunta e digo por que existe algo e não nada, uma das hipóteses pode até passar pela navalha de Occam, isso que eu vou falar, né? Aquela famosa teoria conhecida como a teoria da navalha de Occam, que é uma teoria que diz que, em epistemologia, a melhor teoria é a mais simples, né? É a mais elegante. Eu posso dizer, então, que existe algo ao invés de nada, porque, de alguma forma, foi criado um algo, surgiu um algo, né? Mas eu acredito que dessa pergunta, a não ser que eu vá na direção
de uma teoria que sustente um design inteligente, no âmbito que eu entendo que, apesar do método científico aplicado e tal, há uma fé em jogo, né? Ou eu posso ir para o outro lado e tentar dizer que, se você der muito tempo, de repente explode alguma coisa e acontece. Mas, na verdade, isso não me preocupa. Como filósofo, eu diria que isso me preocupou tipo, nos primeiros anos da faculdade. Depois, porque justamente é uma pergunta que ou a gente vai para o lado de que algo foi criado a partir do nada, porque você não consegue. Eu até posso imaginar que, de um ambiente inorgânico, você consuma a teoria de que o orgânico surgia do inorgânico. Por quê? Porque eu tenho matéria e matéria, de um lado e do outro. Mas, quando eu falo em nada, eu estou afirmando a inexistência de qualquer coisa, né? E, portanto, eu acredito que até alguém que trabalhe com uma ciência que não lide com a teoria de design inteligente não partirá do nada. Ele partirá do universo dado, do espaço dado. Mas é claro que é uma questão, sempre o Kant sabia muito disso, é uma questão fascinante a gente se perguntar, afinal de contas, por que, de repente, mesmo que eu diga que explodiu, da onde veio o espaço onde se explodiu, né? Coisas assim. E, seguramente, a gente vai chegar a um momento que a razão não consegue explicar. Por isso que eu acho, a gente vai conversando no carro, inclusive, se eu fosse uma pessoa religiosa, talvez eu fosse um fideísta, certo? E não alguém que sustentaria a minha fé numa, digamos assim, numa bênção científica ou numa afirmação científica. Porque, de fato, não dá para se partir do nada e chegar a algo. Racionalmente, o conceito de nada pressupõe a inexistência absoluta. E a minha dúvida, sabe o que é? Será que existe o nada em algum lugar? Né? A razão para pensar o nada, ela, a não ser que seja um nada qualificado, né? O nada como objeto de pensamento parece ser uma conversa de um bêbado, assim. Perfeito. Levando isso para a ciência, professor Marcos, por que existe algo ao invés de nada? Muito bem. Primeiro, queria agradecer ao Pondé, mais uma vez, por estarmos aqui, né, Pondé? Eu lembro que aquele debate na Casa do Saber foi o reverendo Augustus Nicodemos, que parece que acertou o debate. E eu cheguei no debate, eu parei do lado de alguém assim, que eu não sabia quem era. Aí eu falei assim, rapaz, eu tenho um debate aqui com um tal de um filósofo, Luiz Felipe Pondé. Você sabe quem é? Ele falou, eu. Lembra? E o título do debate era Homem, do barro ou do macaco? Para mim foi inesquecível aquele debate, porque eu fiz uma apresentação formal de cientista, cheio de slides, lembra, não é, Pondé? Lembro. E o Pondé, como bom filósofo, ficou só no blá, 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 blá. Só né? falando. Sensacional. E ele acabou comigo. Né? Eu não lembro disso. Você não lembra? Não. Eu com um monte de slide e ele só ali, né? Conversa, né? Conseguiu. Mas, durante o debate, eu acho que a gente teve um debate muito legal, eu fui lá para defender o barro, obviamente. E o Luiz Felipe Pondé foi lá defender o macaco. Mas, no meio do debate, ele estava tanto defendendo o barro, gente, tanto defendendo o barro, que eu quase comecei a defender o macaco. Isso eu lembro. Você não lembra, né? Isso eu lembro. Você lembra? Lembro. Eu lembro que, inclusive, eu brinquei com isso em algum momento no meio da conversa. E aí, depois desse debate, o Luiz Felipe Pondé deu uma entrevista para a Folha, eu não sei se você lembra, mas aí perguntaram assim, Luiz Felipe Pondé, você crê em Deus? E o Pondé respondeu, e todo mundo começou a mandar mensagem para mim depois, viu, Pondé? Você respondeu assim, eu não cria, mas hoje eu acho que eu creio. E aí começaram a mandar um monte de e-mail. Ó, ele tem tido umas recaídas, mas a gente está reconvertendo ele. Eu recebi um monte de e-mails dizendo assim, Marcos, você converteu o Pondé. Grande tarefa, né?
Aí, às vezes, eu chego nas minhas palestras e falo assim, o homem que converteu o Pondé, olha isso aqui. Puta currículo. Mas é o Espírito Santo que faz a obra, né, gente? Mas, ó, o Pondé tem sido um amigo e ele, no programa dele da TV Cultura, ele me convidou também para uma inserçãozinha, lembra? 2 minutos. E ele disse lá que a gente é 99% parecido com os chimpanzés. Ele está pronto para apanhar hoje aqui, eu acho. Sempre pronto. Sempre pronto. E, Pondé, tem sido um privilégio absoluto ter você aqui no Brasil. Você é um filósofo de extremo respeito. Todos nós te admiramos muito, por isso que te convidamos. A gente não tinha outro nome, a não ser você. Se você falasse não, a gente não ia ter esse painel. E tem Ainda sido... bem que eu falei sim. Era o nosso ateu preferido. Sim. Eu sei. É o nosso ateu preferido. Tem o malvado preferido. Favorito. Ateu favorito. Eu diria um pseudo-ateu, viu, gente? Ele já me disse isso. Eu me defino como ateu não praticante. O que é um ateu não praticante, Pondé? Não praticante é sensacional. É claro que é uma, digamos assim, uma paródia de que muitos brasileiros falam que são católicos não praticantes, né? É claro que vem daí a brincadeira. Mas se eu fosse tratar disso filosoficamente, que não é claro que a gente pode fazê-lo, é a ideia de que o ateísmo em filosofia é um dogmatismo negativo, estritamente falando, né? Eu, como filho de Sócrates e Platão, que na realidade é a tradição em que eu me encontro, você, a rigor, se você pensar no ceticismo grego, você não pode afirmar que Deus existe ou que ele não existe. Por isso que, se a gente fosse falar do ponto de vista filosófico, cético, a posição dita agnóstica seria mais sustentável do que o próprio ateísmo ou do que a própria crença. Então, o ateu não praticante é, antes de tudo, o ateu que não é chato, que ele não é assim. Eu não acho que essa querela está definitivamente resolvida. E, do ponto de vista da minha vida prática cotidiana e da prática da filosofia, eu não sinto necessidade de resolvê-la, né? Às vezes eu acho que tem teorias e postulados e situações da vida, e tem toda uma literatura sobre isso, né, que podem nos levar à suposição de que exista algum sentido nas coisas. Eu não estou nem entrando no debate fora do monoteísmo, hein? Porque se a gente entrar fora do debate, de um debate para fora do monoteísmo, aí a coisa fica bem mais complicada. Eu não vou nem entrar nisso. Mas alguém poderia entrar, filosoficamente, né? Então, assim, em alguns momentos, então, eu acho que há evidências, argumentos ou situações existenciais e tradição poderosa, construída, em que há uma sabedoria, sem dúvida nenhuma, em postulados religiosos, no mundo monoteísta, né, especificamente. E tem momentos que eu olho, eu penso, eu sinto e argumento de que as coisas parecem não ter nenhum sentido, como no famoso argument from evil, né, que é largamente debatido em filosofia da religião. Então, eu diria que eu estou meio aí nessa posição. Ateu não praticante é uma expressão simpática para dizer que eu não me levo tão a sério assim. Bom, Marcos. Não, eu não respondi ainda. Nunca respondeu? Então vai lá. Só estava fazendo a saudação para o Pondé. É verdade, é verdade. Não, olha, do ponto de vista científico, nós temos que, pela ciência, nos guiar pelas evidências. E as evidências são fortíssimas de que há um Deus que tudo fez, e fez pronto. Eu vejo assim, eu sou um homem da ciência, eu tenho me inspirado na química, estudado também a bioquímica, a biologia e tudo mais. E quando nós vamos estudar, por exemplo, na biologia da vida, o código genético, a gente percebe que há uma codificação arbitrária. Uma mente inteligente decidiu codificar o código. Não há forças, não há leis que ligam, por exemplo, CTA igual a valina. As nossas letrinhas, ATGC, Aguinaldo Timóteo igual Costa.
Lembra dessa? Desses, né? Você aprendeu assim, né, Pondé? Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Para decorar, né? Isso, maravilhoso. As professoras antes eram sensacionais, continuam ainda. E aí você percebe que o código é totalmente arbitrário. Alguém decidiu codificar a vida com aquela codificação específica. Aí você fala, puxa vida, não pode ter sido o nada, que pegou o nada para nada por nada e bum, do nada fez o tudo. O nada não dá nem para pensar o que é. Minha filha Nina sempre me diz assim, pai, você fica às vezes nas suas palestras falando para as pessoas pensarem no nada que existia no início do universo. Primeiro que nada não existe, pai. E segundo, toda vez que a gente pensa no nada, a gente pensa em alguma coisa. Não dá para pensar no nada. Então, esse nada pega o nada para nada e cria um código arbitrário, por livre arbítrio. Eu até brinco, né, Pondé? Eu digo que o código da vida é arminiano, não é calvinista, né? Mas aí os calvinistas não ficam bravos porque o livre arbítrio é de Deus, né, do designer. E a gente vê que não pode ser, é uma informação arbitrária, alguém decidiu fazê-lo. Quando a gente vai na evolução química, por exemplo, naquela sopa ácida escaldante venenosa, que diz que nasceu lá a nossa tataravó, uma ameba evoluída, a gente verifica, por exemplo, que mesmo que os aminoácidos pudessem ter sido formados ali, aminoácido não reage com aminoácido. Tem uma lei na química, que é a energia livre de Gibbs, que determina a espontaneidade das reações. E o ΔG das reações de aminoácido com aminoácido é positivo. O ΔG é positivo. Então, você pode rezar, pode implorar, pode dar cambalhota e tudo mais, que aquela reação nunca vai ocorrer. Não tem como aminoácido reagir com aminoácido. E nós estamos aqui. Nós somos feitos de 70% da nossa massa sólida de proteínas, que, para se formar, tiveram que vencer a química. A química luta contra nós, a química quer te matar, na realidade. Quer matar todos nós. O oxigênio quer nos oxidar, a água quer nos hidrolisar. Mas alguma mente extremamente inteligente venceu a química. Venceu a química, fez com que aminoácidos reagissem com aminoácidos. Como é que ele fez isso? A gente vai olhar na estrutura da química da vida. Ele não reagiu aminoácido com aminoácido, ele reagiu aminoéster com aminoéster. Os transfers RNAs, sabe dessa, Pondé? Trazem os aminoácidos esterificados para que as nossas proteínas sejam tricotadas nos ribossomos. E os ribossomos, né? Cadê o Rodolfo Paiva? A gente mandou um pastor para tentar converter o Pondé no caminho. Não conseguiu, Rodolfo? Não? Difícil. Tem a volta ainda, né, Rodolfo? O Rodolfo fala, a eficiência dos ribossomos excede qualquer máquina feita pelo homem. É absolutamente improvável. Não é improvável, é impossível que o ribossomo tenha se formado. Excede os recursos probabilísticos do universo. Então, quando falta sorte, alguém fez. Os anões do orçamento, lembra dos anões do orçamento, Pondé? Eles falaram que ganharam 274 vezes seguidas na loteria. Você acreditou? A gente continuam ganhando, sim. Você acreditou? Obviamente que não, eu também não. Aí foram verificar, eles tinham conseguido dinheiro por design inteligente. Eles compravam os bilhetes premiados. Então, quando falta sorte, você não tem outra opção. Você não tem outra opção. É por isso que eu acho que o agnosticismo é um distanciamento dos dados. Eu, na realidade, não quero decidir. Eu decidi não decidir. Mas, quando você decide decidir, você não tem como escapar. Você, pelas evidências, percebe que se existe algo, existe. E esse algo tem assinaturas claras de um designer inteligente, que nós, muitos aqui, chamamos de Deus. Então, é inegável isso. Por isso que eu digo que pegue o seu agnóstico preferido, sou ateu esprema praticante, né? Ateu do IBGE. Ateu de IBGE também é bom, né? Eu não respondi o censo. Você não respondeu o censo? Eu estou fora do censo. Esprema na parede, ele espirrará em direção a Deus. Não tem como você escapar. Eu brinco, olha, tem o Douglas X, escreveu um livro muito legal, vou mandar uma cópia para você. Você lê?
Compra um Se Edge. você mandar, se eu achar interessante, eu leio. Você vai ler, então. Chama Undeniable, Undeniable, o livro do Douglas X. E ele disse assim, toda criança crê em Deus. Toda criança crê no designer inteligente, pensa assim. Porque toda criança é um pequeno cientista. Pondé já foi criança, ele também já creu em Deus. E aí o que acontece? Por que toda criança crê em Deus? Porque toda criança é um pequeno cientista. E temos cientistas no mundo, amadores e profissionais. Eu acho que eu sou um profissional. Todo mundo aqui, muitos aqui são, né, professor aqui, né, cadê o Bruno e tal? Somos profissionais, tem os amadores. E as crianças começam a investigar o universo. E toda criança boa, moleque, você já foi moleque também, né, Pondé? Põe o dedo na tomada, certo? E aí, se põe o dedo na tomada, você leva um choque. Você passa a crer no elétron. Você nunca viu o elétron, mas você passa a crer no elétron. E eu digo que por que toda criança crê em Deus? Porque quando ela nasce, ela é eletrocutada por evidências de um designer. Ele olha o céu, ele olha tudo que está ao seu redor, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente, os atributos invisíveis se veem claramente, e ele decide, um Deus. E ele chega para o seu pai e não pergunta, pai, quem fez tudo isso? Pai, eu não sei quem fez, mas eu sei que alguém fez. Ele não pergunta o que fez, ele pergunta quem fez. E ele pergunta, quem fez tudo isso, pai? E o pai responde, Deus. Então, eu acho que Deus é inevitável. A conclusão de que há um Deus é inevitável, e às vezes a gente foge dela, a gente se distancia dela, por algum motivo. Quando a gente chega na adolescência, normalmente é porque a gente não gosta de Deus, porque Deus vai nos restringir de algumas coisas. O designer, né? Tem que falar designer, né, claro? Senão isso. Designer. Aqui a gente é do design inteligente, gente. E eu tenho minhas posições filosóficas e teológicas, né? Sempre puxando-as, né? A gente talvez não goste de Deus, talvez não seja conveniente defender a hipótese de Deus, talvez seja melhor a gente ser assim, um pouco mais afastado e tudo mais. Porque quando você começa a defender, você vira o herege, né? O herege dos hereges aqui, né, Pondé? Defende até que o T-Rex é vegano, né? Mas há uma percepção clara entre todos nós de que há algo porque alguém decidiu fazê-lo. Bom, Pondé, em um jantar de inteligentinhos, o assunto design inteligente causaria alvoroço na mesa? Então, antes eu queria contar uma história, porque, assim, para deixar claro que, na verdade, eu não me vejo aqui na posição de ter que defender absolutamente a negação da existência de Deus ou qualquer coisa que valha, porque eu acho que essa é uma discussão que, do meu ponto de vista, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, não estou aqui por conta disso. E eu queria contar uma história que, quando eu estava acho que no segundo ano da Faculdade de Medicina, que eu fiz 5 anos, e essa história que eu vou contar é o momento em que eu fiz a longa caminhada até optar pela filosofia no 5º ano e começar toda a graduação, né? E que, evidentemente, muita gente na época me achava louco. Eu tinha um filho, já tinha mulher, quer dizer, né? Eu dei um salto mortal e podia ter arrebentado a cara no chão, né? A estatística estava a favor dessa hipótese. Então, né? Claro, quando você abandona a medicina no 5º ano para a filosofia, é quase uma decisão suicida. Mas o que foi que me levou a esse processo que eu acabei fazendo nesse caminho? Eu estava numa aula de imunologia no 2º ano da Faculdade de Medicina e a gente estava estudando lá casos hipotéticos de pacientes terminais, linfócitos T, não sei o quê. E eu lembro que eu levantei a mão na aula e fiz uma pergunta para o professor. A pergunta era: como um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? Eu lembro claramente da pergunta, né? Porque, como paciente terminal, o nada ali implicava que ele ia morrer, deixar de existir e virar nada, né? Do ponto de vista estrito materialista, ateu. E o professor me deu a seguinte resposta: esta pergunta, o senhor está na aula errada. Essa pergunta é para a aula de filosofia. E aí eu vi o que o professor falou algum tempo atrás.
um tempo depois. Mas eu, mesmo chegando nas humanas, eu lembro de eu assistir uma aula de filosofia específica, e eu lembro, olha, às vezes o pessoal das humanas viaja na maionese, né? Então eu tenho, não é à toa que eu acabei estudando epistemologia, eu tenho uma clara percepção das diferenças entre teorias absolutamente abstratas e o que é possível de ser tratado como variável de controle laboratorial ou epistemológico. Eu vejo claramente a diferença entre uma coisa e outra, né? Aliás, eu acho que isso é fundamental no debate filosófico, político, em toda discussão que a gente tem aqui. E aí o Inteligentinho, que foi um personagem que eu criei na coluna, na Folha de São Paulo, já há muito tempo, muitos anos. O jantar inteligente é um jantar que está cheio de inteligentinhos, digamos assim. E eu já, na coluna em que eu descrevia o jantar inteligente há anos atrás, eu dizia, olha, tem lá o filósofo, tem lá o fotógrafo, tem lá a psicanalista, né? Eu até dizia assim, engenheiro nunca é convidado. Só se ele for marido da psicanalista. E vai permanecer calado. Vai permanecer calado, porque ele jamais estará à altura daquelas pessoas ali para discutir qualquer coisa. É um engenheiro, coitado, só sabe fazer ponte, construir prédio, essas coisas. Né? E aí eu avançava em outras profissões e tal, inclusive levantava temas, né? Agora, essa coluna foi escrita há muitos anos atrás, então, se eu fosse reescrevê-la hoje, eu provavelmente ia ter que introduzir personagens que, na época, não tinha no Jantar Inteligente. Porque, para um jantar inteligente, você tem que estar completamente em dia com as modas comportamentais, né? Você tem que estar em dia com aquilo que as pessoas descoladas determinam como sendo legal, né? E eu sempre tive uma briga com esse tipo de, digamos, divisão de mundo, do que é descolado, do que é moda comportamental. E aí eu chego na sua pergunta. Quer dizer, a pergunta é se, num jantar inteligente, a teoria do design inteligente ia causar problema, é isso? Tanto a teoria do design inteligente como a possibilidade da existência de um Deus. De Deus. Olha, eu acho que a reação das pessoas, se eu visse alguém que, de repente, começasse a falar isso, talvez um ia chegar para o outro, uma ia chegar para a outra e dizer, mas onde é que ele arrumou essa namorada? Falando baixinho. Né? Ela é crente? A partir daí, tudo que essa pessoa falasse iria ser considerado sem significado semântico, né? Porque, evidentemente, não ia caber no jantar inteligente. Existe preconceito com crente, então, nesse jantar? Eu acho que existe. E quando eu estou falando crente aqui, eu não estou nem falando crente no sentido do senso comum, que se referia a pessoas reformadas que andavam no domingo com roupa limpinha para ir para a igreja e com cabelo comprido. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à ideia de crente no sentido teológico, né? Aquilo que os franceses chamam de croyant, né? Não no sentido banal. Eu acho que, não só no jantar inteligente, eu acho que, eu diria até que o preconceito contra pessoas que creem, grosso modo, para escapar da palavra crente, que tem esse ruído, né? O preconceito contra pessoas que creem é um preconceito aceito por pessoas inteligentinhas. Outros não, mas esse sim. Entende? Acho que há, sim. Eu imagino que, dentro da história da ciência, os grandes pais da ciência, Pondé, boa parte deles acreditavam em um Deus. Assim como também os grandes filósofos. O que mudou de lá para cá, que muitos agora, digamos, até tratam com esse desrespeito aquelas pessoas que acreditam em um Deus? Porque se os grandes pais da ciência acreditavam em Deus, que acontecimento que fez que essa nova geração não enxergasse dessa forma? Olha, eu acho que talvez não seja... Talvez a gente não consiga chegar numa causa única, né? Inclusive porque nós estamos falando de pessoas diferentes, né? Que acabaram professando o ateísmo, eu quero dizer, no ambiente filosófico. Então, não acho que dá para dizer que é uma causa única. Se eu olho para filósofos a partir do século XVIII, né? Inclusive dentro do iluminismo francês, o britânico não tem
O iluminismo britânico nunca teve esse conflito direto com a crença, né? O iluminismo britânico achava que as crenças fazem parte de uma boa sociologia das virtudes. As religiões ajudam a conter comportamentos indesejáveis, né? Mas o iluminismo francês, que é o mais famoso e tal, que é o anticlerical, como a gente fala, acho que ali há alguns elementos, né? Eu tenho a impressão que não foi tanto a ideia de que a gente acabou provando que Deus não existe, porque ninguém nunca provou isso, né? Eu acho que, sabe, eu acho que as guerras religiosas marcaram muito a Europa, muito. As guerras entre católicos, protestantes e protestantes no que se refere ao Reino Unido, nas grandes guerras civis, acho que marcaram muito a Europa. Elas marcaram muito a Europa, inclusive porque elas são, digamos assim, uma espécie de caldo venenoso, como falava o Eberle em outro sentido, a partir do qual surgiu a própria noção de Estado moderno, Estado laico, né? Que não significa que seja ateu. Laico não é a mesma coisa que ateu, óbvio. Não são conceitos idênticos. Mas, quando você, por exemplo, coloca a data mítica do nascimento do Estado moderno, 1648, na Paz de Westfália, que é uma paz, que é um acordo que nunca existiu, não se chegou a um acordo, mas como católicos e protestantes estavam se matando naquilo que depois veio a ser a Alemanha, na época era o Sacro Império Romano do Ocidente, durante 30 anos, e daqui a pouco não existia mais homem, não existia mais mulher, não existia mais cavalo, estava tudo destruído. Depois de 30 anos, ou seja, em 1648, católicos e protestantes acabaram chegando numa paz, não num acordo, e nessa paz, o que aconteceu foi que os príncipes chegaram à conclusão e aceitaram a ideia de que um não devia interferir na religião do outro principado. E daí surgiu um conceito muito importante, que é essa ideia da autonomia dos estados e da não interferência na religião. Se a gente vai para as Ilhas Britânicas, e a gente pega John Locke, século XVII também, John Locke escreveu 2 cartas famosas que existem em português, chamadas Carta sobre a Tolerância, considerado o pai do liberalismo, que era protestante, ele, John Locke, né? Em que ele defende a ideia de que o soberano não pode matar um seu súdito porque ele tem uma outra denominação religiosa. Tudo no âmbito do cristianismo, tá? Não existem outras religiões nessa discussão ali, né? E ali, já dentro do âmbito protestante enquanto tal, em diferentes vertentes. E o John Locke, então, ele vai defender a ideia de que o soberano não pode, portanto, matar o seu súdito porque ele tem uma outra denominação cristã. Assim como o vizinho, tampouco. Nasce aí a noção de fé privada, no âmbito da filosofia política. Então, você sabe, eu vou um pouco na linha do Charles Taylor, aquele filósofo católico canadense, que escreveu uma peça fundamental chamada Era Secular, que existe em português, em que ele fala que o ateísmo acabou se constituindo numa derivação do secularismo, na medida que as pessoas foram cada vez mais se organizando ao redor de teorias científicas que não partiam do pressuposto que Deus existia, dentro do método, e do Estado moderno, que fazia a gestão dos conflitos dentro das sociedades, né? Para chegar àquilo que ele chama de ateísmo orgânico, não ateísmo imposto. Então, a minha resposta para você é o seguinte: eu não acho que... eu acho que há um trauma com relação às guerras religiosas na Europa, e o que eu tentei dizer é que esse trauma gerou transformações profundas à vida política europeia, gerou transformações profundas à vida social europeia, acabou criando a noção de um Estado que não deveria ser religioso, para que o soberano não matasse seus súditos, né? Então, eu não acho que houve nenhuma grande descoberta. Claro que não houve, porque você não consegue provar isso, né? Mas acho que as guerras religiosas geraram, inclusive no Diderot, em autores como Diderot, mesmo Voltaire, que não era claramente ateu, Diderot era confesso,
no momento que era raro, eu acho que isso acabou gerando uma certa transformação de expectativas espirituais, ou talvez uma derrocada de expectativas espirituais, né? Não foi uma questão de método, apesar de que o ateísmo metodológico acabou se constituindo num a priori, né? Num a priori metodológico de muitos cientistas, né? Eu, do meu ponto de vista, eu não vejo o ateísmo, pelo menos aquele que cresci num ambiente completamente secularizado, não religioso e tal, como alguma coisa que é decorrente da ciência. Você acha que antes de Darwin o ateu era insatisfeito? O darwinismo, eu não falo nem do Darwin, porque não acho que dá para discutir a crença específica da pessoa física Darwin, né? Mas, assim, eu acho que o darwinismo acabou se constituindo numa teoria. Eu acho o darwinismo uma espécie de ópera da agonia da vida, é assim que eu sempre vi o darwinismo, uma espécie de ópera da agonia. Eu acho que o darwinismo, daqueles autores como Dennett ou como Dawkins, né, que são ateus praticantes, né, que gostam de chegar para pessoas que creem e dizem Deus não existe, Deus não existe. Eu acho que isso é isso que eu chamo de ateu praticante, né? Alguém que há todinho, né? Essa expressão é do Kim Kataguiri, não é minha, tá? Eu ouvi dele a primeira vez, quando eu estava lá com eles no MBL. E eu achei muito esperta, muito interessante, que é esse ateu pentelho, né? Que, sei lá, leu um livro e chegou à conclusão que Deus não existe, e ele acha que ele tem absolutamente razão de uma discussão gigantesca como essa. Na realidade, eu acho essa discussão ao redor de Deus, associada às outras, a discussões que elas merecem uma certa reverência filosófica. Elas são discussões muito graves, muito sérias. Talvez seja isso que dá, muitas vezes, uma percepção diferente do meu lugar diante dessas coisas, né? Mas acho que sim, o darwinismo acabou dando para alguns desses ateus que buscavam uma explicação. Então, da onde veio as coisas, né? Por que existem as coisas? Então foi o acaso ao longo de muito tempo e depois a seleção natural. Bem Dennett, na linhagem do Darwin, uma ideia perigosa, né? Mas isso, a mim, pessoalmente, nunca foi uma coisa que, digamos, eu nunca escolhi a metafísica como um problema na filosofia. Né? Nunca escolhi. Talvez por temperamento, por história, sei lá. Perfeito. Professor Marcos, voltando um pouco para a ciência, processos naturais não guiados, eles conseguem criar algo com tamanha complexidade? Bom, primeiro eu só gostaria de relembrar que nós já tivemos um debate aqui também, né, Pondé? Nesse mesmo Alguns lugar, anos antes, né? nesse mesmo auditório, nesse mesmo palco. Foi o primeiro TDI São Paulo. Na realidade, o design inteligente tem o Mackenzie como sua casa. O professor, nosso presidente emérito aqui, Enésio Almeida Filho, lembra muito bem que em 2008, não foi, Enésio? O reverendo Augusto Nicodemos, que era o chanceler da universidade, resolveu organizar uma série aqui de simpósios Darwinismo Hoje. E foi onde o design inteligente no Brasil ganhou notoriedade, todo mundo conheceu o design inteligente. O Enésio ajudou a organizar os palestrantes, não sei por quê, que razão que ele teve aí, me escolheu para sair do armário. E me botou no debate a primeira vez que eu participei, inclusive tem lá no meu canal no YouTube o meu debate com os evolucionistas e tudo mais. Então, estamos na casa do design inteligente, estamos no palco do design inteligente, mais uma vez com o grande Pondé aqui debatendo. Sensacional, Pondé. Mais uma vez, muito obrigado. E o que você tinha me perguntado mesmo, Carlos? Bom, eu perguntei se processos naturais não sim. guiados eles são capazes de criar vida complexa. Essa é uma questão que a gente, à luz da ciência, não tem dúvida. A gente percebe que o acaso tem um poder limitado. Eu falo no meu livro Fomos Planejados, que fomos calcular esse limite. O que o acaso poderia fazer? E os estatísticos, matemáticos, físicos avaliaram e calcularam o que nós chamamos hoje de recursos probabilísticos do universo. Eu acho que, às vezes, é bom a gente fazer as contas.
e fomos fazer as contas. E percebemos que, por exemplo, se você pega todos os átomos do universo e dá a eles o tempo todo que o universo, imagina-se que tenha 13,8 bilhões de anos, e faz com que todos esses átomos conspirem para um único evento, você pode calcular o que eles chamam de recursos probabilísticos do universo. E a gente descobriu que esses recursos probabilísticos não daria nem sequer para escrever a primeira fase de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Muito menos para estruturar uma única proteína de 50 aminoácidos. Naquele livro Undeniable, o Douglas X faz essa conta, inclusive. E nós somos feitos por mais de 5 milhões de diferentes proteínas, contando todos os processos de diversificação. Para você ter uma célula, você precisa de, no mínimo, fizemos as contas, 250 genes, que expressariam, no mínimo, 250 proteínas. Mas é pior ainda, porque você tem o splicing alternativo, você tem o overlapping genético, todas as estruturas de você embaralhar essa informação genética. E toda essa informação levaria, no mínimo, 1.100, 1.200 proteínas. Então, nós fizemos as contas. O acaso não tem poder para criar sequer uma única proteína. Não tem poder para sequer ajustar uma das 26 constantes universais. Que nós sabemos que você, se mudar essas constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, 40 casas depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Ah, mas, professor, tem um multiverso. Tem, no Homem-Aranha. Né? Você assistiu também, né? Bem legal. Eu não assisti, não. Nunca tive paciência para super-herói. Não assistiu? Vocês estão perdendo. Eu que eu tenho filhos, né? A Nina e o Nicolas, né, linda? A gente foi lá assistir. Eu achei bacana até. Mas lá tem, mas o multiverso é uma tentativa de fugir novamente da conta. A gente fala assim, olha, nesse universo aqui ele é sortudo demais, porque existem infinitos universos. Mas não dá para fugir da conta, porque a conta tem que ser feita nesse universo. O que a gente descobriu? Que o universo é sortudo demais para ter essa sorte sortuda pelo acaso. A gente tem que calcular no nosso universo. A gente fez as contas. É por isso que agora eu estou na escola de engenharia, viu, Pondé? Os engenheiros que não são convidados para o jantar, né? Claro. E aí, quando você faz as contas não fecham, as contas não batem, viu, Carlos? O acaso não tem poder. Ele sequer para criar uma proteína, sequer para ajustar uma constante universal, sequer para estabelecer esse universo magnífico que existe, com coisas que o acaso não faria. Por exemplo, cadê o pena firme aqui, o Rodrigão? Olha lá, a beleza não faz sentido à luz de Darwin. A gente devia ser tudo feio, né? Porque feio assusta predador. Não é verdade? A fala e o raciocínio do ser humano não faz sentido. A gente fala. Os chimpanzés nunca falarão, porque eles não têm um chip de fala. Que aquele 1% de diferença não seria suficiente. A gente tem um chip de fala, uma região de neurônios específicos que a gente fala. E não dá, é muito mais. E aí esse chip de fala que a gente fala, o acaso não teria chance de fazer. A gente compõe melodias, a gente compõe sinfonias, nós somos seres especiais. Só nós sorrimos, só nós choramos, só nós falamos. O chimpanzé nunca falou uma sequer palavra, nem papai, nem mamãe, muito menos banana. Que pelo menos banana ele devia falar, né? Eu tenho um amigo, Pondé, que foi para os Estados Unidos e falou que tinha aprendido inglês. Eu falei, aprendeu, cara? Aprendi. Quanto? Ele falou, uma única palavra. Eu falei, qual? Beer. Só bebeu o tempo todo. Ele falou assim, com essa eu me viro. Olha, pela lógica do beer do chimpanzé devia falar banana. Mas, gente, pode colocar chimpanzé para tentar falar banana, pode ficar testando por 2 eternidades, ele nunca falará banana. Por quê? Porque nós temos um chip de fala que foi estabelecido. Você aprendeu a falar com a sua mãe, lógico. Pondé, você também aprendeu a falar com a sua mãe, porque se a gente tivesse aprendido a falar com o nosso pai, seria uma desgraça. A gente seria assim, não, sim, pois é. Já pensou, toda essa erudição de fala que o Pondé tem, ele aprendeu com a mãe dele, com certeza. Agora, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha a falar?
se ela, ou seu filho a falar, se ela não teve uma mãe que falava. A gente tem que aprender a falar até 4, 5 anos, se depois a gente não consegue mais falar. Muitas crianças já foram encontradas, enclausuradas, já na adolescência, na juventude, e nunca mais aprenderam a falar. Como que nós aprendemos a falar, então? Absurdamente impossível isso. É impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível, N vezes impossível, de que esse universo tenha sido feito por acaso, porque a gente fez as contas. E quando a gente faz as contas, o designer inteligente aparece nas contas. Ele aparece nas contas. Por isso que eu acho que não dá para fugir. A gente tem que encarar a decisão. Ou a gente vai para a direita, ou a gente vai para a esquerda. Ou a gente é ateu, ou a gente crê em Deus. Não dá. E o ateísmo perdeu as suas contas, perdeu as suas justificativas. Deus é inquestionável, ele é inevitável, ele é óbvio demais, porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente. Aquele livro preto, que o Carlos falou que não é para eu citar, diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse o cara que não fez as contas, disse o cara que não foi ver as evidências, disse o cara que não há Deus. O Pondé falou muito bem aqui, não dá para negar, não dá para negar. Não dá para dizer que não há Deus. Não dá para chegar no ouvido do crente, né? Não tem Deus, não tem Deus, Deus morreu, Deus é um delírio. Delírio, quem teve foi Dawkins, né? E a gente sabe que pelas contas, por isso que eu dou graças ao designer por ter nascido químico, porque pela química eu fui fazer as contas, eu fui avaliar as reações, eu fui fazer o cálculo do ΔG, eu fui fazer o cálculo das probabilidades, das possibilidades. E eu digo que eu não creio em Deus, Pondé. Eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta Você que ele existe. sabe que ele existe. Claro. Eu sei dessa posição. Eu sei. Agora, não Jung falava algo assim também. não é uma assim, eu estou alegando. Eu estou concluindo. Há um Deus. Bom, Pondé, voltando para a filosofia, existe bem e mal, certo ou errado? Eu falei para você que suas perguntas são todas doutorados, né? Muito obrigado. Imagina. E doutorados que bombaram na banca, né? Porque não passou nem na qualificação. Que o orientador falou assim, não, isso aqui não. As perguntas ruins ele vai colocar na minha conta. É porque quando você vai por aí, o cara fala para o orientando, você vai dar ruim nesse negócio aí. Mas, olha, na filosofia, existem muitas filosofias, né? Platão, por exemplo, entendia que o princípio, que ele chamava de o belo e o bem, isso foi muito importante, inclusive, para o cristianismo, quando leu Platão, a ideia de que o bem é gerativo, né? Mas qualquer historiador pode olhar e dizer assim, não, Platão pensava isso, mas para os gregos cultos de Atenas, era normal ter escravo. É muito comum isso hoje. Dizer assim, não, mas como ele pode falar de bem? Ele não sabia o que era o bem, porque o bem seria uma situação em que ninguém fosse escravo de ninguém, entende? Então, portanto, dizer se existe bem e mal na filosofia não é uma coisa simples de responder, né? Se você olhar filosoficamente de modo profissional ao longo da história da filosofia. Existem filósofos que tentaram sustentar a ideia de que existiu bem, inclusive muitos deles, como Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou quaisquer outros banhados pelo cristianismo, né? E existem filósofos que tentaram dizer que não existe bem e mal, ou tentaram defini-lo no âmbito político, por exemplo, como Sartre, né? Que era um cara que falava de nada o tempo todo, inclusive, né? Então, que o bem, o máximo que a gente poderia entender, o bem, seria uma ordem política menos injusta, né? Você também tem toda uma tradição sofista, desde a Grécia, que diria que aquilo que certos grupos consideram bem, outros grupos podem não considerar bem, né? Ou seja, o tal do relativismo moral, como se fala por aí. Existem os românticos alemães que afirmaram que existe um relativismo temporal,
que, com o passar do tempo, você tem transformações na percepção das realidades. Isso tudo faz parte do mainstream filosófico, né? Está aí nos livros, autores completamente sólidos que discutiram isso, aquilo e aquilo outro. Agora, também existem... Você pode encontrar autores que dirão, no caso da Hannah Arendt, por exemplo, que no mundo moderno o mal é banal porque nasce da logística, da preocupação racional, né? Então, por exemplo, eu posso, com uma canetada, demitir 150 pessoas, completamente dentro da lei, e ao mesmo tempo, destruir a vida dessas pessoas. E quando alguém perguntar para mim, mas por que você fez isso? Não, eu só estava cumprindo ordem, eu fiz um cálculo, cheguei à conclusão que precisava ter essa redução do número de funcionários ou colaboradores, como está na moda falar, para parecer legal, e eu cheguei à conclusão que tinha que ser demitido, né? Então, não há um consenso, é isso que eu estou dizendo, não há um consenso, Carlos, na filosofia, porque existem muitas concepções filosóficas. Agora, eu entendo que, aí eu falando por mim, né, eu entendo que, por exemplo, inspirado muito num poeta T.S. Eliot, né, da primeira metade do século XX, eu entendo, às vezes eu tenho a impressão que o mundo está dividido, eu vou fazer uma afirmação quase poética aqui, que o mundo está dividido em dois grandes grupos, né? Um grupo que acredita no progresso, que vê a natureza humana como irrestrita, que é um conceito do Thomas Sowell. Ela aprende, evolui, fica cada vez melhor, e, portanto, basta a gente votar na pessoa certa, basta a gente comprar produtos certos, basta eu colocar meu filho numa escola legal, que vai ensinar para ele a defender as causas legais, que tudo vai ficar bem. Eu acho que existe um outro grupo, talvez hoje em dia mais restrito no ambiente público, do pensamento público, com certeza, que olha para o mundo e vê o mal espalhado para tudo quanto é lado. E que eu estou chamando de mal? Ressentimento, uma inveja do cacete, preconceito dizendo que não tem, projeto de fala de liberdade, trabalha duramente para excluir a liberdade de expressão. Estou dando exemplos do que eu entendo por mal, tá? Não estou entrando na metafísica e na ontologia. Eu até podia entrar, o mal é inveja do bem, a ausência de ser, como fala Agostinho e Plotino e tal. E eu acho que essas pessoas, nas quais eu me incluo, assim como o T.S. Eliot se incluía, essas pessoas elas não podem fugir do fato que elas olham para o mundo e sentem que há alguma coisa errada na operação. Eu estou me referindo ao mundo social, não estou entrando nem no mundo do cosmos e da natureza. E, para essas pessoas, mesmo que elas não creem no conceito teológico de pecado, né, que eu me debrucei no doutorado, né, elas acabam inferindo que o conceito de pecado parece muito empírico, certo? Ele parece muito empírico como antropologia. Então, nesse sentido, digamos, o que eu estou dizendo é assim, o mal parece mais empírico do que o bem. Apesar de que eu entendo muito bem o conceito de graça, conheço muito bem o conceito de bem na tradição cristã, então não é que eu não conheço isso. Mas no dia a dia, na banalidade do dia a dia, o mal me parece um critério fundamental, né? Eu estou olhando a hora aqui, porque eu tenho gravação, né? Você sabe, né? Só para nós do Linhas Cruzadas. Daqui a finalizar, pouco. Eu vou abrir para uma pergunta do Marcos para o Pondé e uma pergunta do Pondé para o Marcos. Legal. Para nós finalizarmos. Quem quer começar? Então, eu queria saber de você, do ponto de vista cotidiano e concreto, como é que é viver num ambiente acadêmico e defender uma teoria como design inteligente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu conheço o ambiente acadêmico. E o ambiente acadêmico é uma baixaria. Tá? É uma puxação de tapete, é inveja para todo... É um dos melhores lugares para você enxergar o mal.
aliás. Então, eu tenho essa curiosidade. Eu perguntava até para ele, cadê ele? O Rodolfo que me trouxe, é isso? É Rodolfo o nome dele? Então, eu até perguntei isso para ele também. Mas como é essa experiência para você, Berlim? Olha, tem sido extremamente gratificante, Pondé, porque me vejo não sentado na roda dos escarnecedores, e me vejo do lado dos grandes cientistas. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. As principais universidades do mundo foram criadas por homens que criam em Deus. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil, criada por missionários presbiterianos. Ontem eu estava com o Daniel e a Emily ali visitando o centro histórico. O missionário veio e junto veio sua esposa, e ela criou uma escola. Foi a primeira escola no Brasil que tinha mulheres, garotas e negros. E essa é a grande contribuição dos homens de fé para a humanidade. Criaram as universidades. Os grandes cientistas no mundo, todos criam em Deus. A imensa maioria, Pondé. Schrödinger, Planck, os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, criam em Deus. O Thomson, da minha área, o pai da espectrometria de massas, era um homem que cria em Deus. Ele escreveu: dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é de que há um Deus que fez todas as coisas. Grandes são as obras do Senhor. Boyle, pai da química, ele pegava os seus recursos, comprava a Bíblia e distribuía para... Foi o primeiro Gideão internacional, eu acho. Foi o Boyle. E todos os grandes cientistas, ganhadores de prêmios Nobel, Pondé, 90% criam em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Às vezes a gente fica pensando que cientista bom é cientista ateu ou agnóstico. Não, é cientista que crê em Deus. Eu digo que Deus faz chover sobre justos e injustos, mas na academia chove muito mais sobre justos. E Deus deu o dízimo para os ateus. Pondé, 10%. E os grandes na ciência, todos os homens que criam em Deus. Essa estatística mudou? Absolutamente não. Qual é o maior cientista brasileiro de todos os tempos? Ganhou 2 prêmios Nobel. A gente só não deu para ele o prêmio Nobel, porque a ciência é do jeito que você falou. César Lattes, ele ganhou 2 vezes. Ele foi o primeiro a identificar e a isolar o meson pi. Deram o prêmio para identificação e isolamento. Era dele. Alguém perguntar para você se tem um brasileiro que ganhou um prêmio Nobel, você fala sim, César Lattes. Se alguém perguntar para você quem é o grande pioneiro da aviação, você diz Santos Dumont. Irmãos, Wright é fake, gente. Desculpa os americanos que estão aqui. Eles não entenderam. Ainda bem. Entendeu? Agora, os grandes cientistas, todos os homens que criam em Deus, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel. Então, eu tenho um grande privilégio. A ciência nega Deus, Pondé, mas ela imita Deus. Praticamente todas as descobertas da ciência foram feitas plagiando Deus. A gente só voa porque plageia os pássaros. Você vai na farmácia, compra um medicamento, um remédio, você fala ciência, ciência, ciência. Que bom. Homens que... desvinculados daquela posição herege, pseudocientista, negacionista de que há um Deus, foram nos seus laboratórios, criaram moléculas que estão me salvando. Glória seja dada à ciência. Não é assim? Totalmente enganado. Você sabia que 35% dos medicamentos, produtos naturais. Os outros 35%, inspirados em produtos naturais. E os outros 35%, que eles chamam de sintéticos, na realidade, são inspirados em moléculas também, que foram encontradas... na natureza. Você conhece a natureza, o Pondé? Você já ligou para ela? Você tem ela aí no seu WhatsApp? Natureza é um termo que nós usamos só para fugir da declaração que é a criação de Deus. Deus fez todas as coisas, Deus guia a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência, o designer, né? Desculpa aí, mais uma vez, meu ato falho. É um designer que é o autor e consumador da ciência, e eu tenho um grande privilégio de ser como os grandes cientistas foram. Eu coloquei no meu livro, Pondé,
o Fomos Planejados, tem uma caricatura lá, tem eu e o César Lattes. E na minha humildade, porque humilde eu sou, você já percebeu, né? Entre as minhas muitas qualidades, a humildade transparece, vocês estão percebendo. Aí eu pus lá, César Lattes, perguntaram para o César Lattes, você crê no Big Bang? Ele falou assim, eu não dou bola para essas bobagens de cosmólogos. Você crê na evolução? Eu não dou bola para Darwin. Eu creio naquele livro preto em cima da mesa. É uma entrevista que ele deu para o jornal da Unicamp. Sabe qual é o livro preto? Aquele livro preto que o Carlos não quer que eu cite. E aí, o que aconteceu com o César Lattes? Aí perguntaram para ele, eu creio que Deus fez pronto, que o designer fez pronto pelo poder da sua palavra. Então eu pus lá no meu Fomos Planejados, por isso que eles me amam tanto, né, Pondé? O maior cientista físico da Unicamp, o maior cientista químico da Unicamp, que por mera coincidência sou eu, crio em Deus. E, olha, quanto mais... tem outro versículo que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se você... Cada pedra que me jogam, eu acho que é uma coroinha a mais, é uma pedrinha a mais na minha coroa, vamos dizer assim, não é? E, sensacional, Pondé, você está no meio e ser igual... Você é um mero a mais. É muito bom ser um dissidente, ser um herege, você também é. E está fora da caixinha, está fora da caixa. Eu não penso igual, eu sou diferente, e eu estou do lado da boa ciência, das boas contas matemáticas. Eu não digo que a gente é 1% parecido com os chimpanzés, eu sei que é muito mais, é 33% no mínimo no genoma, a gente é 100% diferente no cromossomo Y, a gente é 67% diferente nos telômeros, a gente tem 23 pares de cromossomos, eles têm 24, então eu digo com todo orgulho, chimpa não é meu mano, não é? E por que a gente atrai tanta atenção? Porque a gente está do lado da verdade, Pondé, e estar do lado da verdade é maravilhoso. Eu não estou naquele grupo, não estou. Porque eu quero seguir a verdade, eu quero estar do lado dos grandes cientistas, um minuto, né? E quero honrar também a tradição da minha família. Meu bisavô na Ucrânia ficou preso 5 anos na cadeia, porque jogou o Santos fora, foi exilado para a Sibéria, veio para o Brasil... E esse herege que eu sou é muito legal, gente. E aí, quando eu falo que o T-Rex é vegano, aí que eu me divirto mais. E, Marcos, qual que é a sua pergunta para o Pondé para nós finalizar? Pondé, olha bem para mim, Olho no olho. Você crê em Deus? Você já me perguntou isso da outra vez. E quando eu falei para você... Porque, assim, veja... Por exemplo, a primeira vez que eu fiz o debate contigo na Casa do Saber, eu tinha uma preocupação, ainda que eu não tenho mais. Eu achava que eu tinha que encontrar ou discutir alguma narrativa que explicasse as coisas. Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Passaram-se anos e, pelo menos a minha experiência, ao longo desses anos de dedicação ao pensamento sistemático, à filosofia profissionalmente, inclusive no espaço público, a gente vai... mudando, se transformando, olhando por aqui, olhando por lá. Então, por exemplo, hoje, se a Casa do Saber ainda fosse aquela casa, na Mário Ferraz, aquela história toda, e alguém dissesse, não, vamos fazer um debate em que você vai defender a posição darwinista e um cientista vai defender a posição criacionista, como foi falado na época, eu ia dizer, eu acho que não, eu não quero entrar nessa discussão. Entendeu? Então... Portanto, ao longo desses anos e objetos de preocupação, experiências na vida, trabalho, depois que eu entrei para a mídia, isso, quando eu lhe conheci, eu já tinha entrado para a mídia, mas é um processo que é crescente, né? E de inserção cada vez maior, e depois as mídias sociais, a minha prática e os objetos aos quais eu me dedico a maior parte do tempo, eles se transformaram. Apesar que a religião e a mística, que é um tema que eu já estudei bastante, são temas que são sempre presentes na minha reflexão, né? E, então, da última vez que a gente esteve aqui, você me perguntou isso, e ali eu já estava
numa espécie assim do que eu chamei depois de ateísmo praticante, né? E eu falei para você que eu não conhecia Deus, né? E eu lembro que você falou para mim assim: você não conhece Deus, mas Ele já te conhece e Ele está no seu coração, né? Mas eu continuo na mesma posição. Eu não vou dizer para você que eu creio em Deus, né? Porque se eu dissesse que eu creio em Deus da forma como eu entendo que você crê, certo? Eu estaria mentindo, né? Então eu não vou dizer isso. Agora, eu continuo, se em algum momento, depois da morte, né, eu vou parafrasear um pouco Bertrand Russell, que se dizia agnóstico, mas estou preocupado em defender a posição do Bertrand Russell. Eu diria assim, se em algum momento, depois da morte, eu vir a conhecer Deus cara a cara, eu vou ficar muito feliz. Eu vou dizer assim, olha, bom, então, é possível levar uma conversa com você? Claro, porque eu sou um nada. Eu ia dizer, como Abraão, eu que sou pó e cinzas, certo? Venho aqui falar com o senhor. Então, eu entendo um pouco esse traçado, né? Conheço um pouco esse traçado. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava começando a ler, eu devia estar lá pelos 12, 13 anos, ler, eu digo não só ler, aprender a ler, o meu pai me deu 2 livros, foram os primeiros 2 livros que eu ganhei. Um era sobre átomos, meu pai era médico também, átomos, e o outro era a Bíblia para adolescentes, e eu li ela inteira, né? Então, assim, eu estou sempre passeando por essas questões, não é à toa que eu sou filósofo. Mas se eu dissesse para você eu creio em Deus, eu ia estar mentindo, eu estaria querendo agradar a plateia, entendeu? E eu não vou fazer isso, né? Porque seria uma mentira. Mas eu não estou nem um pouco preocupado em provar que Deus não existe. Nem um pouco preocupado. Não é uma coisa que passa pelo meu dia a dia. Obrigado. Maravilha. Você vai falar a mesma coisa? Não. Eu queria dizer que se você leu a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando for mais velho, ele não se desviará dele. A semente está no teu coração. Ele disse a mesma coisa. Pessoal, esse foi o quadro E Se Deus Existir. Uma salva de palmas bem forte, pessoal. Bom, nesse momento nós teremos um lançamento oficial aqui no nosso